Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. E agora sim, estamos mesmo perto do Natal. E tu já montaste árvores, claro. E então montei dia 1 de novembro. Claro, logo, Ruth. exato. Ruth, óbvio. É que para mim antes era dia 1, eu nem disse boa tarde, não é? Boa tarde não para disse. vocês aí. É que fiquei aqui, foi a informação antes do 5, 4, 3, 2, 1, vocês não sabem, temos aqui alguém que nos faz estes sinais e estava... Pois, dia 1 de novembro, exatamente. Muito bem. Normalmente eu monto no dia 1 de dezembro, está quase. Não. Vamos ver se consigo manter. Temos de usufruir daquela beleza mais tempo. Sim. Porque depois do Natal já não faz muito sentido, até na passagem de ano, muito menos, nem chega ao dia de Reis, a árvore de Natal, eu desmonto. É. Não faz sentido. Então aproveitas Para agora. Mas este ano estás a seguir a tendência, porque este ano as lojas encheram-se de coisas de Natal e de... Com muita antecedência. Com muita antecedência. Aliás, a minha teoria... Porque o português está a mudar? Não está a deixar para o próprio dia? Não sei. Dia antes, véspera? Pois não sei. Eu tenho várias teorias sobre isso, mas, como eu costumo dizer, este não é um programa político, não vamos usar essas coisas. Vamos só falar de coisas cor-de-rosas e bonitas. Não é. Não, é com o nosso João Pinto à noite. Mas vou propor ao nosso colega receber a nossa colega Ruth. Receber? Por que não? Olha, Por que não? Que giro que era. Que dois. Fazer uma participação. Não. Já fizemos outras parcerias noutros projetos. Pois foi. Exatamente. E deram-se muito bem. Tem que ver. Do que é que a Ruth está a falar? Estamos a falar das nossas séries da Curiacos TV, em que os nossos apresentadores e outros participam. A nossa Cláudia tem-se esquivado até agora, mas eu acho que vocês aí desse lado, que vão agora saber quais são as nossas redes sociais, deviam fazer uma manifestação, uma manif. Cláudia. Uma mani. Não faço nada. Não faça nada. Pronto, já sabe que hoje estamos aqui, sempre de segunda a sexta-feira às 15 horas. Começamos sempre de uma maneira diferente, mas sempre com uma constante: animação. A animação. Agora só faltava a musiquinha do Natal. Sim, está quase. Podemos pedir agora, quando houver um próximo programa de quando cozinha. falássemos do Natal, aparecia a música. Depois parava. Depois, o Natal. Temos que pôr ali aos nossos técnicos. E atiravam fatias de bolo rei. Pumba! Ai, a gente comia. Ai, olha as ideias que eu tenho. Bem, uma neve bastava, Cláudia. Uma quê? Uma nevezinha só de Natal. Bem, eu não sei se eu gostava que me atirassem com fatias de bolo rei. Olha, sonho. Bem, espero que a nossa convidada não esteja a fugir agora, ainda está ali. Isto tudo é para ela ficar à vontade, porque hoje temos muita coisa para vos mostrar. Temos uma convidada que já tem um projeto baseado em mulheres, portanto, já temos histórias com história, muita coisa aqui para contar. E porque têm sempre que conhecer as nossas convidadas, têm que seguir as nossas redes sociais, claro, verdade? nas nossas redes sociais é colocada informação sobre as suas páginas, os seus projetos. Então siga o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. E também tem muita informação, claro, sobre o programa, programação semanal, promocionais, etc. Depois no YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, encontra programas completos para rever, para partilhar. Para se inspirar, para motivar alguém a chegar mais longe, para rever as receitas. Pronto, devo ser a única que precisa de ver as receitas assim mesmo ao vivo. A Ruth tem sempre a tendência a dizer ver as receitas e fazer pause. Exatamente, porque eu nunca preciso, e depois preciso andar para trás, é uma coisa, não sei. E fazer os nossos exercícios e seguir também as nossas rubricas, não é? Terças e sexta-feiras temos as nossas rubricas. Tem sido um sucesso, com tantos temas variados e que vai valer a pena seguir aqueles 5, 10 minutos, 12 minutos, depende, seguir as nossas convidadas, aquelas que já são mais da casa, que já conhece, com coisas que vão... tão interessantes. Exatamente. Educação financeira, sobre nutrição. Moda também, nutrição, é a nossa preferida. Exercício, exato. Dança. Sim, dança. Tem essas coisas todas, vale a pena partilhar. Ainda não temos nenhuma assim de DIY, de fazer coisas com as mãos, que se calhar, olha, hoje a nossa convidada... Eu posso fazer pulseiras de miçanga. É, pronto. Se quiseres uma rubrica comigo. Vamos, Cláudia. Eu faço coisas muito Temos que fazer um programa especial agora para o Natal, em que nós fazemos qualquer coisa cada uma. Pode ser. Só fui eu que fiz os cones da outra vez. Pode ser. Eu tenho que poder gozar com Então vai, eu faço qualquer coisa... Pulseiras de miçanga. Pronto, qualquer coisa assim.
Pronto, combinado. Então, fica aí desse lado porque vai valer a pena, não só hoje, mas todos os dias. E vamos lançar o separador? Lancem. Agora já não estamos as duas. Oh meu Deus, hoje vou passar o programa sempre assim. É um tique. É o cabelo, é o cabelo. Tique do dia 28 de novembro. Está comprido, está Quase comprido, Natal. Cláudia. Sim, já falta menos de um mês, não é? Então, vou apresentar. Vais apresentar a convidada. Então agora temos connosco a Sílvia Caramujo. Olá, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por me receberem. E muito obrigada por estar aqui e ter aceito o nosso convite de estar aqui Eu hoje. que agradeço, sim. Diga-nos o nome do seu projeto, assustaste também. Diga-nos o nome do seu projeto, mas depois vamos conhecê-lo um bocadinho antes de conhecer o projeto em si. O projeto chama-se Meaningful, com 2 Os. Histórias com história. E Meaningful porquê? Das duas formas, porque uma das componentes tem o meaning, não é? Que é uma coisa que realmente tem um grande significado. Sim. E a parte full é um bocado associada a uns desenhos que eu encontrei da minha filha, que ela está em artes, e eu vou roubando e tento editá-los e poder aproveitá-los neste sentido. Mas full porquê? Porque full aqui São completamente, são diferentes. São loucos, não é? Diferente. São diferentes, são desenhos diferentes, sim. Porque podia ser full de cheio. Meaningful de Sim, cheio. eu creio que aí escreve-se de outra forma. Escreve-se de outra forma. É assim, Exato. há quem diga que é full imbecil, ou não, é um pouco mais puxada, não à loucura, mas à criatividade, ou a um lado mais não tão sério. Exatamente. Talvez assim. E então, Sílvia, conte-nos de onde é que é, como é que foi aqui a sua infância? Perguntamos sempre isto às nossas convidadas quando temos um bocadinho de tempo. Virada para as artes? Não, por acaso na altura eu fui-me descobrindo aos poucos. Eu nasci em Angola, fui... Nasceu em Angola? Nasci em Luanda. Luanda não, calma. Luanda não, mas é muito bonito. Não, eu sou uma menina do Uambo. Eu nasci em Nova Lisboa, pronto. Mas vim muito pequenina para cá e... Então não tem muitas recordações de Angola, nem foi uma transição difícil, não é? Foi uma transição difícil na medida em que depois a pessoa quando vem de lá, assim um bocado Veio sozinha... com quantos anos? Tinha 1 ano e meio. Mas o que eu tenho de Angola é as recordações dos meus pais e da minha avó. Por isso tenho imagens muito bonitas, sim. E tem recordações tão pequeninas? Não, eu bebo daquilo que eles me contam. Ok. E das fotografias que me mostram. E eles geralmente falam sempre com muita paixão e muito agrado e muito saudosismo. Angola? Não, por acaso tive a oportunidade, mas não fui. Preferi ficar assim com as memórias que tenho, parte deles. É muito engraçado, bom. não é isso? Porque quando nos contam alguma coisa, aliás, acho que o fazemos, não é? Por exemplo, eu tenho o meu filho e às vezes eu conto-lhe as minhas histórias de quando eu tinha a idade dele e quando eu tinha a idade dele eu estava muito tempo com a minha avó, não é? Então, impreterivelmente, tenho que lhe contar coisas da minha avó, porque a minha avó dizia, a minha avó fazia, a minha avó não sei quê. E eles parece que quase conhecem a pessoa, não é? É a forma como também contamos a história. Eu gosto de contar histórias, como depois se vão ver. E se calhar por ouvir também tantas histórias ao longo do tempo. Mas as memórias... Então como é que é a Angola das suas histórias? É uma Angola muito feliz, sabe? Muito bonita, muito rica. As pessoas eram... Por acaso eu acho curioso porque às vezes eu converso com pessoas e que eu tenho ali uma pequena sensação que a pessoa é da África. Sim. Porque parece diferente, ou então sexto sentido de minha parte, mas são recordações muito bonitas. Recordações que não são recordações, são histórias que são legados. No fundo é um legado que leva. Sempre gostou de história. Pronto, também. Lá está, a história está aqui. Na escola, mas pronto, sim, gosto. Essas histórias eram muito antigas. Essas já passaram, sim. Então como é que era a sua infância? Como é que foi a sua infância aqui? Muito rua, muito casa, muito ler, muito o quê? Eu não era muito de rua, era mais caseira talvez, mas gosto muito de estar com os meus amigos e nós nessa altura tínhamos a possibilidade de brincar na rua, não é? Por isso as crianças agora é totalmente diferente, sim. Porque eu tinha todas umas medalhas pelas pernas completamente, abaixo, todas sim. as vezes que eu caía. Desta foi da bicicleta quando não sei o quê. Pronto, precisamente, andar de bicicleta à vontade, ou jogarmos o que fosse, às escondidas.
depois íamos todos para casa, entretanto um ficava à procura durante algum tempo. Tadinho. Sério? Não, eu não fazia, porque eu era boa demais que horror. para... Se calhar era daquelas que ficava à procura a noite toda. Não. Mas pronto, era mais, sou muito dada, gosto muito de estar com os meus amigos e tinha uma brincadeira mais livre daquilo que eu vejo os meus filhos agora terem. E o que é que se imaginava a fazer nessa altura, quando fosse crescida? O meu sonho era ser hospedeira de bordo. Eu queria viajar, ser Conhecer outras independente, coisas. viajar por aí fora. E depois, contrariamente, que é uma coisa muito interessante, eu queria muito ser mãe. E São então, duas coisas não compatíveis. mas não fazia mal, porque eu queria uma produção independente. Pronto. Ah, pronto. Dava com a criança para trás e para a frente. Ah, era essa a sua ideia? A criança ia ali mais... Não, eu acho que era um contraste em eu querer muito ser independente Sim. e depois também ter um lado maternal muito apurado. Mas pronto, fui para a educadora de infância. Pronto, tive muitos. E já que sabia que queria tive ser muitos. educadora de infância desde pequena, ou não? Não, mas sempre tive jeito para crianças. Eu acho que também sou uma pessoa paciente e calma nesse sentido. Como é que foi crescendo esse gosto? Eu na altura, inscrevi-me na faculdade, era uma faculdade perto de casa, e dos cursos que havia, esse era com que me identificava mais. Havia ali um certo apoio também dos meus pais. Então não sabia muito bem, antes da Não, eu faculdade, estava, não sabia muito bem o que é que ia fazer. sim. Era uma altura também que nós agora damos muito mais atenção e promovemos mais o incentivo em relação às faculdades dos nossos filhos, não é? Que eles sabem que têm que estudar e que não acaba tudo no 12º. Nessa altura não havia tanto aquela questão no estudo focado, porque tens de ter média para... E acabei por, pronto, eu tinha uma faculdade que era particular ali perto de casa e realmente os meus pais aqui, puderam. Eles aqui, pronto. Sim, eu Também às identificava-me vezes com ter o a pública curso. longe fica mais caro, não é? A pessoa depois tem que pagar O que fosse, o sim, caro, alojamento, sim. a alimentação fora de casa, que acaba por ser, não é? E havia muito menos informação na altura, creio eu. Sim, claro. E Não havia uma internet, pelo menos no meu tempo não havia uma internet. também. Havia, mas para mim ainda estava muito escassa. Pois. Internet para procurar e saber. eu tenho 2 máquinas de escrever, pequenitas, que na altura fazia os meus trabalhos nessa máquina de escrever. E eu tenho-as no meu escritório, em cima da secretária. E os meus filhos, a primeira vez que viram, perguntaram-me que raio de computador era aquele. Que raio de computador era aquele, exato. Não entendiam muito Este bem. computador é muito estranho. Onde é que está o ecrã? Deve ser não fold. tem. Deve ser fold. É Bluetooth, As alguns. coisas evoluem tanto que eles até acham Não fazem que é ideia. isto? Sim. E o que tínhamos que estudar sem internet, não é? Livros e... Abrir os Biblioteca. livros para fazer os trabalhos. Mas era giro. Eu adoro livros. Gosto de livros a Também, sério. mas- Esses e-books e isso, mas cheirar o cheiro do livro. Tenho tantos, não li metade. O Pronto. que é que era boa na escola? O que é que fazia que... O que é que eram os Talvez seus a parte interesses? criativa. Sim. Sim, os desenhos, os jogos, pronto, os jogos, as canções. Tudo muito mais prático. Mais muito artes. mais. Sim, talvez sim. Então, acho e que sempre foi. gostou de fazer o curso que era ali ao lado de casa? De ser educadora? Não ia lá de casa. Claro que gostei. E trabalhei algum tempo com crianças e é muito bom, é muito enriquecedor. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa, eu gostei muito. Lá está, é um amor constante, quase incondicional, não é? Porque eles gostam de nós de qualquer forma, se os tratarmos bem e cuidarmos bem. Claro, claro. Por isso Mas é um desafio. É Porque são muitos São. ao mesmo tempo. São muitos ao mesmo tempo. Agora as coisas eu acho que são mais difíceis, porque as crianças estão um pouco diferentes, não é? Porque não há tanta brincadeira de rua, então há mais coisas mais rápidas de chegar aos computadores, e então a paciência deles já está mais complicada. É É Os mais miúdos hoje em diferente. dia têm muito menos tolerância, não é? Sim, é tudo imediato. Aliás, os psicólogos falam sobre isso. Sim, que sim, o facto de eles estarem habituados a estar sempre no telemóvel, a ter sempre qualquer coisa Sim, rápido. rápido, faz com que os níveis de frustração sejam maiores, porque Maiores. eles não estão habituados a ter a frustração de esperarem nada. Sim, precisamente. É isso. Mas nós também, eu acho que nós todos Têm somos tablets um bocadinho... lentes. Mas têm de dar Qual valor que é? às Se for coisas. como o meu filho chora,
Este telefone não Porque pode ele sempre foi habituado à alta Eu quero o tecnologia. vosso. Olha o Pois, meu, claro. ficou com aquilo que já não É dava como para o mim. meu, é como o E meu. ele ainda está habituado a esperar e aquilo bloqueia. Vá, filho, volta atrás. Não, ele diz-me sempre, para isto já bugou outra vez, isto já bugou outra vez. Que eu nem sabia que era uma palavra que várias pessoas dizem. Sim. A primeira vez que ele disse, isto já o quê? Mas tu andas a ouvir quem? Depois de repente ouvi vários colegas mais novos a dizerem isso e eu pensei, pronto, modernices, até as palavras mudam e ninguém nos avisa. Meu Deus. Então e depois, Continuando. disse-nos que deu aulas um tempo. Tive algum tempo como educadora de infância, entretanto fiquei grávida do meu Dani e Seu Dani? abracei... Meu Dani tem 13 anos, impaciente. E entretanto, pronto, surgiu outro negócio e realmente avançámos sobre... Tive um período com outro negócio e depois chegou a pandemia. E a pandemia, já vimos, nós temos Não, que... antes da pandemia. Não, chegou a pandemia. Antes da pandemia... Ah, mas foi Já em houve ali 2009. uma mudança. Já houve ali as crianças. Já, houve ali uma mudança. A pandemia veio obrigar a haver mesmo uma mudança exatamente. séria, não é? Mas acha que foi por causa do nascimento do seu filho ou foi uma coincidência eu ter deixado... Não, foi uma coincidência. Na Ok. altura também o meu marido veio foi a trabalhar... Veio a criança, veio a criança. Veio a criança com 10 anos de diferença das anteriores. Por Ai, isso meu foi Deus. mesmo uma aventura. Entretanto, Das o meu marido... anteriores? Sim, a minha família é um meu, um teu e um de quem eu apanhar, Sim, que é o mais sim. pequenito. Sim. Mas são todos meus. Sim. Coração Mas e tem, então, o seu filho Mais Dani tem mais, mas mais novos ou mais velhos? Mais Era- velhas. Mais São esses velhas. 10 anos de 10 diferença. anos de diferença. Ele é o príncipe, sim. Sim. É. Meu Deus, São então foi muitos meio anos, muito muitos nova. anos. Sim, eu tinha 23, sim. A minha Madalena vai fazer 23 e a minha Alice fez 21. Sim, meninas, minhas princesas lindas. As suas princesas que já são uns mulherões, provavelmente. Já. Mas são sempre as minhas princesas. Claro. Sim. É Então, verdade. mas acha que aqui o nascimento do seu filho também a fez pensar noutro tipo de... Não, eu acho que foi uma situação que aconteceu, foi oportuno. Sim, Porque e pronto. eu fiquei grávida, entretanto nós abrimos uma negócio, empresa, pronto, negócio sim. e como o meu marido teve muito tempo no estrangeiro, em Angola, Sim. Ai, o seu marido já teve em Angola. ele você não? teve, as pessoas diziam, porquê é que não vais? Eu, estou tão bem com aquilo que Sim. eu sei, que eu imagino. Pronto, e eu, entretanto, acabei por ficar por casa com o pequenito, com as meninas e assegurar Pois, o lá está. negócio de certa Lá está. forma. E as pessoas às vezes têm que repensar. Nós brincamos muito aqui quando nasce um filho, nasce um negócio, porque muitas pessoas que nos vêm aqui contar a sua Sim, história é. contam que começaram um negócio, porque pronto, agora tinham um filho, agora... mas na realidade a pessoa precisa ter outra disponibilidade, não é? Sim. Porque um filho não se encaixa ali nos tempos livres. Olha, agora quando der, liga o filho, quando não der, desligo, não Às é? vezes dava jeito. Dava Então jeito, não mas não dava. se faz. Então, e a pandemia é outra das nossas amigas dos negócios e dos projetos das mulheres empreendedoras. É a pandemia. Sim. No meu caso, o início da história é que eu sempre me inspirei muito em amigas, pessoas que eu tenho muito próximo, basicamente minhas amigas, e geralmente o que eu faço é, numa questão de dúvida em relação a alguma coisa, eu penso sempre, o que é que a Sofia faria? Ou o que é que a Carla, sério? nesta altura, cada uma dentro do seu género, porque são todas diferentes. E então eu faço anos a 11 de março e no dia 11 de março eu decidi fazer uma coisa diferente e juntei todas essas mulheres que eu mais admirava e que eu copiava de vez em quando um bocadinho e almoçámos todas juntas. E dia Antes de 13, fechar. dia 13 fecha tudo. Foi muito iluminada nesse assunto. Foi, não sei porquê. Tá, Foi realmente... Tinha de ser, não é? Tinha de ser, Tinha, porque já não ia tinha. poder ser durante algum tempo. E a história acaba por fazer todo o sentido, porque começou mesmo aí. Foi quando eu as juntei, quando cada uma delas é diferente, não é? São suas amigas já há muitos anos? São amigas que eu fui descobrindo agora, Sim. ao longo de um tempo. Quando também, eu acho que elas me ajudaram muito a descobrir a mim própria. Sim. Muito mesmo. E depois eu realmente, como eu sempre gostei de história, sempre estudei, pronto, me informei sobre histórias de mulheres e há realmente muitos feitos.
E como elas me inspiram tanto, e eu digo-lhes isto muitas vezes, eu não vou chorar. Não chore, se faz favor. Só precisamos que fale. Pronto. E nesse sentido, achei que isto era um projeto ideal. Era um projeto, porque eu sinto-me inspirada. E elas, todas estas mulheres têm histórias tão fantásticas. Mas estas mulheres do seu projeto não são as suas amigas. Não são as minhas, ainda não. Algumas Ainda vou andar com umas t-shirts. Algumas já foram há muito tempo embora, não é? Já, estas já, a maioria, Sim, a maioria todas elas já desta foi, não é? primeira edição, sim. Sim, pronto, e então decidi começar. Portanto, e pensou naquele jantar de amigas, transportou para... Há tantas mulheres inspiradoras na história. E começou... Como é que começou este projeto, então? eu primeiro passei para o papel aquilo que eu desejava, que eu ambicionava. Que era o quer dizer, quê? que era precisamente contar histórias. Contar histórias. Mas eu depois pensava, contar histórias, como é que eu vou contar histórias? Porque não é só contar histórias, eu quero também homenageá-las. Mas em homenagear só eu também não funciona. E então pensei nos desenhos e encontrei um ilustrador perfeito, que é fantástico. E Pode falar dele, se quiser. Ele chama-se Pedro. Nós não recebemos homens aqui, mas mencionamos homens... Mas olha, eu tenho muitos homens à minha volta que me têm ajudado imenso. Não temos dúvidas sobre isso. Nós não os recebemos. Não, deste muito que têm muita influência no projeto. Sim. É o Pedro Afonso, ele é excepcional, é ilustrador. E houve ali uma sintonia, ele entendeu o que eu queria. Ele faz muito caricaturas, mas eu queria caricaturas bonitas, de certa forma, porque as caricaturas geralmente são muito exageradas. Sim, às vezes só pegam no nosso piolado. Uma vez fizeram uma caricatura, só tinha o meu... Basicamente, a única coisa que olhava é o meu nariz que faz aqui, que tem... Mas geralmente são os O meu narizes. querido irmão me fez isto. Uma curvazinha elegante. Quando o meu querido irmão me fez isto, e eu olho para aquele desenho e é só aquilo. Tipo, eu sou tanto eles mais usam outras muito coisas. os narizes. Eu tenho uns olhos, eu tenho uma boca. As narinas. Eu tenho tantas coisas. Porquê aquela coisa ali? Tipo, só faltou pôr uma verruga que eu não tenho. Não sei. Temos de falar com o Pedro para fazer uma caricatura sua. gira. Linda. Olha, eu acho que isso é uma boa aposta para si também. Porque não também mulheres inspiradoras, as nossas próprias mulheres inspiradoras. Mas é uma parte também do meu projeto. Está a ver? E eu nem sabia, viste? Eu tenho jeito para isto, Cláudia. As pessoas veem aqui, isto é quase uma consultoria de negócio. Meu Deus. E então Pronto, começou por fazer isto e... Sim, eu disse-lhe, olha, eu quero... A primeira foi a Chanel, expliquei-lhe o que eu queria e criou o desenho. E depois O seu cabelinho é um bocadinho Chanel. Pois, está uma... E o que eu queria era que realmente pegar também numa frase forte dela, que elas têm tantas, e pô-las em... É a frase da Chanel, sabe? A que eu tenho é: uma mulher pode ser quem e o que ela quiser. E acha que é verdade isso? Elas existem para inspirar-nos dessa forma. E é isto que tenta com o seu negócio, não é? Que estas mulheres perdurem aqui no tempo, não é? Sim. E quem não conhece tão bem... Eu vejo mais pelos mais novos, não é? E tenho 2 filhas, mas eu acho que por haver esta questão tão rápida de acontecerem as coisas, às vezes é muito fácil cair no eu não consigo, vai ser diferente, vai ser difícil, vai demorar, eu nunca... Não é fácil começar um negócio, não é? Não, também não. Mas, por exemplo, se soubermos a história de cada uma delas, elas não nasceram em berço de ouro. A Chanel foi uma mulher que teve muito tempo num orfanato. Sim, ela depois foi para Paris, começou a costurar, a trabalhar com uma tia como costureira, e depois começou a cantar à noite num cabaré e teve a sorte de encontrar um homem mais abonado que ajudou a realizar o seu primeiro sonho. A primeira loja, o primeiro negócio da Chanel foi uma chapelaria. E depois, a partir daí, veio tudo o resto. Podia ser a minha história. Que a minha avó fazia chapéus, eu tinha uma tia costureira, só ninguém que andava no cabaré. Então tenho que ir cantar no cabaré. E nunca sei... Vai, continuamos. Estou aqui a Só brincar. tinha de haver alguns ajustes em todas as partes. Em França. É moderno, é mais moderno. Não, mas eu estou a brincar. Lisboa. Quem conhece já sabe que eu brinco, não é? Vou dizendo disparados. Mas realmente são histórias inspiradoras, não é? Sim, porque é possível. Porque nós temos esta ideia. Chanel, para já está... Fantástica, tem um império, está... Dinheiro, um Chanel... Já não precisa do marido. Exatamente. Não, ela entretanto foi começou. rifando uns quantos.
Sim, todas, ou seja, todas elas mostram que não começaram de cima e que lutaram e que é possível. Porque todas elas estão aqui, todas elas fizeram o que elas quiseram, basicamente. Então, o seu primeiro projeto da Meaningful foi Chanel. Foi a Chanel e a seguir a Frida Kahlo. E então, e que história é que temos da Frida Kahlo? A história que acaba por ser muito inspiradora da Frida Kahlo é o facto dela ter, e isso vê-se muito nos quadros dela, ela transmite muito sofrimento, porque ela realmente teve uma vida muito sofrida. Sim, sim. Porque tinha doenças, teve um acidente que a limitou bastante. E depois defendia muitas causas, envolvia-se na política, o que para uma mulher também, se calhar na altura também era... Não era nada Pronto. usual. E eu acho que ela marcou mais tarde. Eu acho que ela nem tinha ideia, certamente, Como ela marcou, não é? onde quer que ela esteja. Sim, foi um bocadinho depois da época dela, Foi. não é? Mas curiosamente, eu depois... as coleções são feitas por temas. Sim. Porque são mulheres empreendedoras, mulheres na arte, mulheres guerreiras, por aí fora, são 12. Vamos falar sobre as coleções. Pronto, e no que diz respeito à Frida, eu depois arrependi-me um pouco de a ter feito, porque se eu expuser o meu trabalho, as pessoas não olham muito mais para as outras. Os olhos ficam na Frida. É a Frida. Porque eu acho que está muito famosa, está muito... É muito conhecida também, não é? Eu acho que a abraçaram como ali um ícone muito forte. E todas as outras são muito importantes Ela também. apaga um bocadinho os outros. Já nos explicou o Meaningful como é que vem, não é? Sim. Mas foi logo um nome, foi fácil encontrar este nome? Esta marca, porque é a sua marca. Eu não sei porque veio-me à cabeça. Eu não tenho mesmo como explicar. Pronto. Eu queria uma coisa que transmitisse significado. Que significasse qualquer coisa. Pronto, que dissesse que isto tem muito significado. Mas Meaningful, escrever Meaningful limitava-me um pouco, quando eu também depois acabo por ter estes desenhos muito giros da Madalena e outros temas que podem ser explorados de outra forma. E eu achei que era uma boa ideia juntar os dois, mas foi uma coisa, não passei muito tempo a pensar. Pronto, então como é que isto começa? Porque temos que começar aqui a mostrar as coisas, não é? O que é que temos aqui? Porque temos aqui tanta coisa para mostrar. Então isto começa com uma coleção ou começa com uma personagem, com a Chanel? Pronto, eu quando falo em coleções, eu tenho as grandes mulheres da história, que são 12 mulheres de diferentes categorias, não é? Sim. Empreendedora, arte, cinema, por aí fora. Depois eu achei, talvez por ser educadora de infância e achar tão importante, eu fiz exatamente a mesma coleção, mas para crianças. Todos estes desenhos são a preto e branco e os das crianças têm uma cor. Eu não sei Já vamos mostrar aqui as coisas. E então a história, todas estas t-shirts ou qualquer artigo que a pessoa queira comprar com o desenho vai sempre acompanhado com um postal e nesse postal vai a história detalhada da mulher. Isso é muito giro, porque realmente está a transmitir a história aqui a alguém. Sim, é assim, às vezes eu tenho amigos que dizem que é tipo, acho que a Frida Kahlo tem 14 páginas, só que eu prefiro realmente que tenha mais e a pessoa de certa forma ou vai lendo do que depois faltar alguma coisa ou ser normal. No caso das crianças eu faço a história mais resumida e ponho uma proposta sempre de uma atividade relacionada com aquilo que a mulher fazia. Muito giro. Desse género, sim. Gira ideia. Portanto, Estamos a ver algumas estamos a ver algumas coisas, mas tem que nos explicar, porque isto são muitas coisas para nós Claro. vermos. Quer começar por onde? O que é que quer mostrar aqui primeiro? Eu se calhar mostrava-vos mesmo no que diz respeito ao projeto puro e duro. Vou-vos mostrar a minha favorita, que foi a que eu trouxe. Sim. Agora temos só ter cuidado aqui para mostrar. Portanto, estamos a ver aqui uma t-shirt. Sim, geralmente as entregas, eu faço sempre isto assim, vem numa caixinha, Já vem vamos ver dentro a de um caixinha, saquinho. Sim, num vocês saquinho. abrem. E tem uma t-shirt, não é? Tem a t-shirt, tem outras coisas também. Pronto, eu trouxe esta porque eu E realmente agora, gosto não sei, muito dela. tem que mostrar Vocês ali para aquela conseguem? câmara. Assim? Sim, vamos esperar que Querem ela que nós... fique. Olha, Olha, então... Josefine. É Josephine Baker, sim. Sim. Ele teve. Está muito gira. Josephine Baker é quem? Fez o quê? Esta Josephine Baker, ela foi uma bailarina negra mais destemida, era chamada por Vênus Negra, porque ela
Ela é muito conhecida por ter dançado em Paris. Ela foi para Paris à procura de... Porque nos Estados Unidos havia muitos problemas e então ela foi para Paris para lutar com companhias e então acabou por se destacar. E ela é muito conhecida por uma dança, que ela, um espetáculo que ela fez com uma saia de bananas. Vocês, se calhar, já têm ideia. Ela é muito famosa nesse sentido, pronto. Como França a abraçou de tal maneira, de uma forma tão forte, porque foi tudo na altura da Segunda Guerra Mundial, ela decidiu aliar-se à resistência francesa e acabou por ser espiã para ajudar nesse sentido. Eu gosto desta senhora. Ela é muito interessante. Como ela tinha facilidade em movimentar-se para trás e para a frente, porque fazia espetáculos em todo lado. Sim, claro. Ia a festas com embaixadores e políticos. Por isso Pensavam que ela era só fazer espetáculos, mas ela era também... E ela trazia... Vinha aqui apresentar. Ia escondendo bilhetes. Pronto, e ela, de certa forma, ajudou bastante. Tanto que, quando tudo acabou, ela foi condecorada. Escondeu os judeus também. Por isso, ela abraçou muito... Porque para ela, França era uma retribuição que ela estava a dar. Porque foi um país que a recebeu muito bem e que a ajudou a crescer. Portanto, só aqui num bocadinho já nos fez... Quais hoje podia ser, hoje, o nosso programa ter histórias da história, não é? Eu gosto. É mesmo. Porque está-nos a contar aqui tantas histórias e nós gostamos de ouvir histórias, não é? Gosto. É muito giro. Acho que merece a pena. Pronto. Umas t-shirts. Isso é uma t-shirt de senhora. É assim, as pessoas perguntam-me se isto é só para mulheres. Não é, até porque são histórias inspiradoras e o que eu quero mesmo é que quando as pessoas andem com os artigos sintam que isto é uma homenagem. Tanto que eu no site ou qualquer informação que eu dou é que realmente homenageiem. Por onde quiserem, da forma que quiserem. Pronto. A ver um chá, numa agenda, numa Então t-shirt. vamos lá ver o que é que temos mais. Portanto, t-shirts muito giras. Temos estas t-shirts. Agora vamos começar a desarrumar tudo. Deixa estar. Agora vai ficar uma mesa mesmo bonita. Pronto, no que diz respeito também, não tanto às mulheres, mas... Tem que mostrar ali para aquela câmera e ficar assim sossegadinha para eles conseguirem focar e pode ir falando. Pode falar. Consegue. Ok, pronto. Agora, para a altura do Natal, acabei por idealizar esta agenda. É uma agenda também muito baseada na mulher. E porque é uma agenda semanal e por cada semana eu tenho uma frase importante de uma mulher. Olha, Frida Kahlo, aqui apareceu Frida Kahlo. Tem frases dessas mulheres. De todas elas, sim, são frases inspiradoras. Agora para o Natal. Sim, Cláudia, para pôr lá aqui tem frase de Anne Frank. Apesar de tudo, acredito que as pessoas são realmente boas de coração. Pronto. Contando a história dela, sabendo o que era. Abril. Ótimo mês. Ótimo. Já estás a pensar no abril de 2023. Aqui tenho, entretanto, o que eu fiz também, fiz uma coleção de marcadores de livros. Estão dentro de uma caneca também. Sim, mas elas não vêm numa caixinha tudo, com lacinho. Sim. E cada mulher tem um marcador de livro diferente, inspirado naquilo que certamente, ou que eu imagino que ela seria. Sim. E com a frase que tem nas t-shirts de parte dela. Pronto. É um miminho que eu acho que merece a pena e é inspirador, porque onde quer que... Este é o da Josephine Baker. Sim, eu adoro a Josephine. Mas pronto. Pronto, muito giro. Pronto, e agora passando um pouco... E essa caneca? Pronto, essa caneca história também é é diferente, artigo, não é? É. Esta caneca tem uma história muito gira. É assim, todos estes artigos podem ser postos em vários, ou melhor, todas estas ilustrações... Tentam pôr só a sua mão aí para mostrarmos. Okay. Está a ver, é que fica bonito na televisão, é só para nós... Eu sei. Brave Madá. O que é que estes desenhos são? Lá está, eu sou muito agarrada à minha família, aos meus filhos, e na altura em que a minha filha foi para artes, e a determinada altura, eu conto a história nos postais, entretanto, e entretanto eu encontrei num caderno dela, porque os miúdos escondem depois, está tudo largado, e eu disse, não vou guardar tudo, contei cadernos dela, e ela tinha 6 bonecas deste género, e que representavam a alegria, a tristeza. Ela tinha as bonequinhas e depois o que representava. Eu sempre guardei aqueles desenhos, mesmo antes de pensar nisto, e disse, eu vou fazer qualquer coisa com isto um dia. Portanto, isto no fundo tem aqui uma coautoria com a sua filha.
Sim, sem que ela, pronto, depois é que disse, olha, está feito. Agora já está. Agora Pronto, vem pedir dinheiro à tanto mãe, que não? Os este direitos. um dia, quem sabe. E depois tem que pagar os anos todos em casa. Também. Os investimentos que eu fiz com ela. Exatamente, estou a brincar. E então a coleção chama-se Feeling Like Madá. Esta é a Brave Madá, é a coragem. Pronto. Ok, portanto, Também é a essas minha são, favorita. são as emoções, não é? São as emoções aos sentimentos. Esta aqui diz, quando disserem que não vais conseguir, vai lá, faz, repete e tira foto. Por isso eu acho que se associa muito à coragem. O que acontece com estes artigos e com esta coleção? Também tenho o amor, tenho a coragem, a zangada. Acho que a outra caneca é a zangada. Também são acompanhadas por um postal. Sim. E nesse postal tem um QR Code. Todas elas têm um QR Code que vai dar à história. Sim, E tem uma muito reflexão sobre aquilo que é, Que é a história dessa. ser corajoso. E como é que podemos desenvolver a nossa coragem. É escrita por um amigo meu, que é psicólogo, o André Leiria, e por isso nada vai em vão. Vai tudo com Portanto, conteúdo. no fundo, imagino que alguém decide dar uma caneca destas agora para o Natal a um amigo, a uma amiga, a um familiar, não é? Na realidade está a dar não só a caneca que vai servir para beber o chá ou para beber o leite ou para beber o que a pessoa quiser, mas está a dar aqui também esta história Tem e muito esta conteúdo, inspiração e esta precisamente. motivação. Sim, sim. Tenho aqui outra de esta. Pronto, sempre que. Se quiserem que a gente mostre alguma coisa, digam, está bem? Sempre que. Elas vão sempre assim, conforme eu Dentro expliquei, dessa dentro coisinha deste saquinho. bonita. Pronto. Essa Aqui tem falta uma- só. Eu mando sempre um marcador de livros Ok. também. A acompanhar a Pronto, camisa. neste Ler é caso. sonhar pelos olhos do outrem. Pronto, É mesmo. este é o da Full. E esta é outra que eu também gosto muito, que é... Oi, quem mais gosta? isto é as indicações para saberem cuidar bem da t-shirt. Exatamente. Pronto, eu também gosto muito desta. É destemida. Acaba por Olha, ser aquela que faz olha. aquilo que quer e bem Olha, tem que entende. mostrar para ali, para Sim, aquela sim. menina. Gosto desta, com chewing gum. Muito giro. E então esta diz, não te preocupes com o que as pessoas pensam, porque elas não fazem isso com muita frequência. Uma mensagem Epá, mas bonita. essa não é muito simpática para os outros. Pois não, mas ela é destemida, é mais nesse pronto, sentido. essa não é muito simpática para as Pronto, outras pessoas. e pronto, e vem sempre acompanhada com um Isso é postal uma coisa desse. que às vezes apetece dizer. E anda com a t-shirt e diz. Não, não Eu vou parecia pôr muito aqui. simpático. Mas Pronto. aquelas pessoas que conhecem na rua não ficava bom. Então, queremos ver, querem ver lá em casa, Os pediram. porta-chaves. Sim. Os porta-chaves. Mandaram uma mensagem pelas redes Pronto. Mandaram uma mensagem. Foi? Ver Os porta-chaves, isto eu um dia... Isso faz barulho e tudo. Pois, eu ponho um guizo, porque pelo menos eu na minha mala ando sempre à procura de alguma coisa. Também, mas eu Se tenho tiver um porta-chaves guizinho... com coisas grandes. Pronto. Com guizo não tenho nenhum. Isto acaba por ser mais um miminho, não é? Quer mostrar ali? Sim, sim. Eu já vou buscar, eu já vou pedir este para eu ver na minha mão, pode ser. Pronto, eu vi as bonecas, achei as bonecas fantásticas e que Essas tem são muito as a bonecas ver... também da sua filha? Ou Não. Estas, pronto, isto acaba por ser um pouco artesanal. Eu tenho as bonecas e faço a construção e adorno ok. tudo, pronto. E é mesmo um artigo mais artesanal, mas que eu acho que tem muito a ver porque são meninas dentro de... Pronto, dentro do género, arranjadas e... Depois tem um lacinho, Pois, eu sou muito laço. ainda tem um acessório guizo e ainda tem isso que eu não sei como é que se chama, que é o que também tem É um nos livros. pendente, Um pendente. talvez, não sei. Isto é todo um pinipom de... Pronto. São mulheres. Tu gostas destas coisas, não é? E tu também, tu é que Na altura do... Eu também faço... Há outra questão, foi aquilo que falou há bocado, acerca das outras pessoas à nossa volta. Eu, por acaso, até fiz um sobre a minha avó. Eu também tenho a possibilidade de nós homenagearmos as grandes mulheres da nossa vida. Pronto. Que era Eu uma fiz- ideia, Aí exatamente, está. com Sim. uma frase, ou alguma coisa que seja Precisamente. específica. Eu até não é? tenho um vídeo, por acaso ainda não fiz o postal, mas tenho a caricatura. Pedi-lhe a ele para fazer a caricatura Pode abrir dela. aí o Sim, saquinho sim. para verem lá em casa. Este é dedicado às mães. E tenho um dedicado às... em que uma mãe toca, Transforma-se em amor. Isso. É verdade. Eu tenho um das madrastas também, porque é muito importante, porque eu sou madrasta.
Mas no caso, por exemplo, da minha avó, o que eu fiz foi precisamente isso. Eu fiz em vídeo, mas o postal acaba por ser isso, que é tudo aquilo que a minha avó me ensinou. Ensinou-me a cozinhar ou a fazer bolos, ou ensinou-me a fazer crochê, não é? Porque as avós faziam isso. E a homenagem, foi uma homenagem a ela. Eu tenho a caricatura dela, bonita, e tenho uma frase a acompanhar, que foi uma frase que ela me disse. Eu acho que é uma prenda muito gira, essa caricatura, e uma frase que faça sentido. Acho que é uma prenda muito gira para as pessoas. Ela... E às vezes pode ser uma frase, estamos aqui a falar um bocadinho, já vimos que apela muito ao sentimento e que é uma pessoa muito sensível, mas que às vezes são brincadeiras e palhaçadas e aquelas coisas que são familiares, que são só nossas da família, não é? Fica na memória. Fica o nome que se chamava a pessoa. A frase que ela me disse foi uma frase que eu nunca mais me esqueci e que é o tipo de frase que nem é daquelas frases que são muito, que talvez sejam muito usuais. Ela uma vez disse-me, longe da vista, longe do coração. E eu disse, não é nada assim. Eu nunca mais me esqueci, porque realmente às vezes as relações às vezes perdem-se se não alimentarmos dessa forma, não é? Começam a ficar longe da vista e o coração desliga-se. E foi essa a frase que eu pus de parte dela, porque realmente gostei, nunca mais me esqueci dessa frase. Mas que é uma frase, essa frase é muito dita, sei lá, é um ditado, não sei se acaba por ser. Mas as avós são assim, as avós são de ditados. Sabem todos aqueles... Todo um dicionário de sabedoria popular, não é? É verdade. Eu, entretanto, se eu puder mostrar aqui, só para vocês verem... E então, o que é que tem aí? Mostre-nos lá. Isto são as coleções todas. Sim. Ele não está completo, porque eu ainda queria pôr com os artigos para as pessoas verem. Mas pronto, isto é a coleção das mulheres. Não nos mostra... tem só bem, consegue ver assim? Sim. Assim? Sim. Ok, pronto. Acho que assim está bom, não é? Isto são todas elas, não é? Esta Irena Sandler está na categoria da solidariedade, porque ela salvou muitas crianças na Segunda Guerra Mundial. Esteve presa. Pois estamos aqui a ter uma lição de história de mulheres da história, já viste? Eu não sei se vê bem, pronto. Não, agora está-se a ver bem. Esta é muito conhecida, é a ativista Rosa Parks, foi a que fez o boicote ao autocarro. Na altura, no estado onde ela morava, eu vou continuar, conto a história delas todas. Ainda tem tempo. Veja lá se lhe falta falar sobre muitas coisas. Temos a caixa de para abrir, mas vamos mostrar. Pronto, na altura, o estado onde ela morava havia muita distinção entre negros e brancos. Havia escola para negros, escola para brancos, era tudo assim. E nos autocarros, os negros só podiam andar atrás e os brancos à frente. E ela, um dia chegou ao autocarro e havia lugares no meio, ela estava mesmo muito cansada e sentou-se. E os condutores do autocarro tinham o mesmo poder que um polícia. E entraram pessoas brancas para se sentar e ele mandou-a sair. E ela não saiu. Bateu o pé, foi presa, aquilo levantou uma grande revolta. E fizeram um boicote, por isso daí se chama boicote ao autocarro, porque tiveram 380 dias praticamente sem andar de autocarro, o que acabou por mexer com a economia, e mudou-se a lei. Portanto, isto aqui só se prova que as minorias, ou supostas minorias, quando se juntam... Sim. E às vezes basta uma pessoa bater o pé. Foi o que ela fez. Ela não teve medo, ela naqueles bateu dias o pé. tortos e olha... Devia estar naqueles dias do mês. Sim. Fica com um bocadinho mal feitio. Tanto que a frase Mudou. A frase dela diz, nunca deves ter medo daquilo que fazes quando o que tu fazes está correto. Sim, exatamente. Pronto, esta é Jane Goodall. Esta também Portanto, é tem aqui espetacular. muitas mulheres, não é? Marilyn. É Marilyn Monroe. Pronto, tenho 12. Agora queria-vos mostrar a coleção infantil. Pronto, e isso agora que se quiserem ver, têm que ir ver, não é? Pronto, é só... Isto são as infantis, de certa forma. Têm só uma cor. É esse, mas ela diz uma coisa muito gira. O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Sim. Muito bem. É Cleópatra, pronto. Portanto, esta é a parte infantil, não é? É. Pronto, eu só queria realmente andar também aqui para vos mostrar, esta é Malala, também é muito importante no que diz respeito às crianças e a inspirarem-se,
porque também tem uma história Uma muito criança, bonita. um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. Sim, ela bateu o pé, também mudou muita coisa. O que é que eu lembrei? Estas mulheres estavam todas a bater o pé. É mesmo assim. Mas todas elas foram as que bateram o pé e afirmaram Era um dentro jogo da da sua minha loucura, juventude, não é? bater o pé. Porque nessa altura sabiam muito ou se afirmavam muito, possivelmente seriam bruxas, Sim. como a Joana d'Arc ou por aí fora. Eu adoro gatos e eu sei que há muita gente que gosta de gatos, então eu lembrei-me, Eu vou não sou fazer. apaixonada por gatos, mas não tenho nada contra. Pronto. Não, É porque nunca os teve, a sério. Pronto, eu decidi fazer uma coleção dessas mesmas mulheres, mas em Em gatos. forma de gatos. Opa, mas é gira. Esta é a Joana d'Arc, a Cleópatra. Mas Houve- lá está, para quem é apaixonado dos gatos, isto faz todo o sentido. Sim, eu acho que é uma coleção. Esta é Magda. a Agatha Christie, pronto. Agatha E esta é a fantástica, maravilhosa Frida. Pois a Frida Kahlo. Mas esses gatos são lindíssimos. Pois são esses Esta, gatos. Até quem- eu tinha uma t-shirt com um gato desses. Esta é a Hipátia, esta também está muito bonita, esta. Também tem uma história muito bonita. Mas e aquelas muito orelhas que sofrida. parece que fazem parecer mais mulher, porque eu acho que É. os gatos com aquelas orelhas têm mesmo aquele ar. Não sei explicar. Dá assim um ar bem mais forte. Estas ilustrações, foram feitas por uma menina, o seu nome chama-se Ana Ribeiro, e eu costumo dizer que ela é uma pérola, porque ela está lá escondida atrás do computador dela ou do, E faz estas coisas todas. e eu propus-lhe, desafiei-a para este projeto e temos eu tenho tido muita sorte porque as pessoas, eu tenho sintonia, ou eu me explico bem, ou elas entusiasmam-se, têm o mesmo nível de loucura que eu. Sim. E, E conseguem a desenhar entender. aquilo que imagina, não é? Sim, sim. E explique-nos ela só, enquanto vai lançou. aí folheando o seu portfólio, não sei como chamamos a isso, Sim. mas estes desenhos tão giros e tão maravilhosos podem estar aonde? Em t-shirts, em canecas? T-shirts, eu neste momento tenho artigos ao fim e ao cabo limitados, porque se eu faço um espólio muito grande a coisa fica complicada. Por isso são t-shirts, suetes, canecas, agendas, Mas almofadas. fica muito giro, por exemplo, Almofadas lá fica está. giro. Sim. Almofadas Eu pronto, basicamente. gosto. Esta dos olha, gatos, até para os miúdos, também é muito giro. Sim, sim. queria só mostrar-vos como é que as t-shirts vão, neste sentido, as das emoções. Tem que mostrar para Sim. ali, está bem? Quando nos mostra a nós, é para ali. que Está nós bem, vemos já ali. conseguem ver melhor. Gostamos da televisão. Exato, tem que ser. Vemos ao mesmo Pronto, tempo isto é o que postal, é um postal tripartido, não é? Esta é a coragem, novamente, que também é só um bocadinho. que é a que eu mais gosto. Oi. Aqui está uma pequena história que, ao fim e ao cabo, Tá bom. explica porque é que eu me inspirei nisto. É a história da minha Madalena, pronto. E, tanto no fim eu digo obrigada, minha Madalena, por esta maravilhosa viagem. Porque nesta altura que eu creio que ela desenhou, revelava muito daquilo que os adolescentes sentem. É Pronto. giro. Aqui tem a explicação do que é que são emoções e sentimentos, um relacionamento, e aqui tem uma reflexão sobre o que é coragem. Portanto, este é o tal postal que vem. Vem sempre acompanhado se a pessoa comprar, pronto, aqui no caso é se comprar a coragem. A coragem, exatamente. Sim, Olha, Pronto, comprar são coragem todas às vezes assim. dá jeito. era bom, não é? Uma Estou a dosinha. brincar. Uma Portanto, isto é a dosinha. coleção das emoções, que já falámos Sim. aqui. Portanto, Sim. já falámos da coleção Esta é das zangada. mulheres, a inspiradora, já falámos dessas mulheres em versão kids. Criança, sim. Já falámos em versão cat. Sim, já. E agora as emoções. Sim, e agora a que eu tenho para sair, que estamos já concluí, mas ainda não. Eu decidi pegar em 12 vilãs da Disney, que se falam tanto como uma atitude negativa, não é? E corajosa. E eu pedi à Ana para me as desenhar com um ar vulnerável. Porque o nome da coleção é Todos os Maus Têm um Lado Bom. E os desenhos são feitos precisamente com elas, exatamente elas, mas com um ar carinhoso. E são acompanhadas com uma história que dessa forma é um pouco mais inventada, é criada, que de certa forma justifica o porquê Daquelas vilãs serem vilãs. delas serem tornado más, sim, Se ou de elas- serem mal entendidas, sendo na primeira pessoa, mas sim. Elas estão muito giras, por acaso eu uma ainda não história tive, ainda engraçada. não fechei,
mas a Cruella de Vil está deliciosa. A Cruella de Vil. Cruella. É mais, Eu às é vezes que eu mais tenho gosto. Uma mancha que vem. A caixa. A E vamos caixa. terminar. Sim. Estamos quase a terminar. Sim, Está a senhora. ver? Não estou a mandá-la embora, só estou a explicar. Tranquila. Como é que é isto? Como é que chega uma coisa destas à casa da pessoa ou ao presente que se dá, não é? Vem assim nesta Precisamente. caixa. Vem nesta Vamos agora caixa. à experiência. Muito obrigada. Pronto, a pessoa recebe esta caixa, de certa forma. Eu aqui pus duas t-shirts, porque eu fiz esta t-shirt, por acaso fila para mim, porque eu gosto muito dela, em que eu juntei-as todas. Eu se calhar tiro para se ver melhor. Eu juntei as 12 aqui. Tem as 12 mulheres. Essa é uma caixa Tem. bem forte. Esta eu montei as 12, fiz a Da montagem. pesada. É da pesada, sim. Pronto. Mostra Olha ali. aqui, Já, as 12 já está uma todas expert. juntas. A nossa convidada ficou a mostrar tudo ela só. Já está uma expert. Vir? Já sabe ali onde é que fica, onde é que não faz. Pronto. Pronto. Esta aqui diz: o segredo do nosso sucesso é que nós nunca desistimos. Deixa-te Exatamente. inspirar. Que ao fim e ao cabo é Exatamente. isso que eu desejo. Pronto, e a E a pessoa... própria caixa tem umas coisas escritas, não é? Sim, aqui é o nome da Meaningful mas mesmo Histórias, aí dentro conto tem história. qualquer coisa. Sim, aqui eu achei importante, porque às vezes as pessoas Não precisa de esquecem. ler tudo, só explicar o que está aí. Aqui ajuda-nos a crescer. Sim, Use ok. e abuse dos likes, partilhe, essas pronto. coisas. Ok. pronto. Tem um assim, é que eu sou muito cusca. Sim. Muito cusca. Querem abrir uma de vocês? Ai, a Cláudia quer. Se calhar faz mais tenho uma sentido. Olha, olha o mimo. abrir. Olha o mimo. Sim, bem Primeiro bonito. mostrar lá para casa. Sim, e com as tuas E unhas agora? lindas, Cláudia. E esses lábios, olha. Agora vamos abrir. Está tão enquadrado. Devia estar agora Isso aqui. a nossa tem um cartão fotógrafa. de visita logo Tem aí um encaixado. cartãozinho. Olha o cartão. Um cartão, exatamente. Que é Ai, outra adoro o t-shirtzinha. lacinho. Deixa-me lá só ver. Vamos as duas a abrir coisas. Sim, a parte de trás tem a explicação do projeto. Tem, exatamente. Olha, A história da vida de alguém permite muitas vezes a compreensão dos passos que seguiu, das suas visões mais profundas, das suas ideias mais inovadoras, dos comportamentos mais singulares. E não vou ler o resto, tem que ter. Mas é um cartão lindo. É um cartão lindo, que é em forma de t-shirt. Pões ali, Ora bem. desarrumamos a casa. Então, abre assim, Tem né? Depois tem sempre- aqui um saquinho. Lá está, sempre bonito com a t-shirt, E aqui o marcador com aquele berlicoque. Essa é a Amélia. As t-shirts têm tamanhos? Ou como Tem, é que é? vão do S ao L. Pronto. Mas pronto, se for preciso um XS ou um XL, pronto. Os tais cartõezinhos. Pronto. Essa é a Amélia. Foi a primeira, Amélia. foi a primeira mulher a atravessar o Oceano Atlântico a voo. Adoro coisas que voam. Bom, adoro, gosto dos aviões, gosto desta coisa, é mesmo Ela uma tem uma paixão história muito verdadeira. bonita. Sim, sim. Sim. E depois tem aqui um cartão, não é? É o postal. Ai, é o postal. Podemos abrir? Fica à vontade. Abro. Eu fiz mesmo, por Fez, acaso. criou um para nós. E até tem um cheirinho. E como é que a podem contactar? Porque estamos mesmo a terminar enquanto a Cláudia vai abrir isto. Então, tenho as páginas do Instagram e do Facebook, meaningful_histórias. Podes falar para aqui Para agora. aqui? Sim. Ok. E o site tenho, que é meaningful.pt. Entretanto, também há uma aplicação que se chama Dolly App. Sim. E nessa aplicação, que é um género, pronto, de um marketplace, e também conseguem ver toda a coleção lá, que eu tenho Pronto. Meaningful na E parte agora, da porque moda. temos que ir A embora. Amélia só viveu 30 anos. Ela desapareceu mostrar isto, no não é? oceano. Mostra. Temos que mostrar isto. Mostrar isto. Sim, estas coisas todas. Agradecer a presença da Silvia. agradeço. Obrigada. Eu é por que aqui. agradeço Desarrumámos tudo, mas depois aparece tudo arrumado a Vamos seguir. arrumar tudo. Desejamos tudo bom Obrigada. para si. Como essas mulheres, também inspire mais mulheres a seguirem Senhora, os seus parabéns. caminhos e os seus Muito sonhos. obrigada. Muito Parabéns obrigada. por esta ideia magnífica. Obrigada pela E oportunidade. nós, E nós a correr e a saltar. agradecemos imenso a sua presença desse lado, a acompanhar o nosso programa e nós voltamos no próximo. Exatamente, aqui já sabe, de segunda à sexta-feira está a ver com muito meaning, muito significado, com muitas histórias e mulheres inspiradoras. Nunca se sabe, atrás de uma caneca ou de uma t-shirt está lá uma mulher inspiradora. Ora, aí está. E é você mesmo. E o que desarrumamos, voltamos a arrumar. Exatamente. É o que nós fazemos. Isto é o lado da Cláudia, não é? Beijinhos, Obrigada, tchau, até à tchau. próxima. Portem-se bem.